Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 32 de Jó e eu coloquei até um título como Jovens tenham cuidado ao se expressar. Hoje a gente vai entrar na primeira fala de Eliú, outro amigo de Jó, só que esse bem mais novo. E ele vai contar um pouco aqui que ele ficou esperando, porque os outros tinham bem mais idade do que ele, então ele não queria se adiantar ao falar, ele entendia que, como é que se diz? Os mais idosos têm essa sabedoria para passar, né? Só que aí, num determinado momento, ele vai virar e vai falar: não aguento mais, o espírito de sabedoria que está em você está em mim também, e eu vou falar. Na minha opinião, eu não vou dar muito spoiler aqui do que ele fala, até porque eu nem lembro muito, mas na vez que eu li, eu lembro que ele era muito inconsequente. E ele fala assim umas coisas tipo, ele é o pior de todos os amigos, digamos assim. E então é isso, mas hoje então a gente dá início aí à fala de Eliú, ele vai passar aí uns 3 a 4, 5 capítulos falando. Então é uma pessoa assim um pouco difícil, um jovenzinho, por isso que eu coloquei, gente, vamos ter cuidado ao nos expressar. Desde que eu li, na verdade desde antes, eu já tinha isso comigo, mas quando eu li isso ficou ainda mais acentuado em mim. Por quê? Minha mãe tem um grupo de amigas que elas são incríveis, eu chamo elas de véias do coque, só que as véias do coque, sabe aquelas véias arrumadonas, chiquitonas, elas são absurdamente lindas, cheias de Deus, que mais? E muito sábias, prudentes, todas... como é que se diz, que amam ao Senhor, que estão, né, cada uma na sua caminhada e na sua jornada, tem filhos, tem, né, cada uma na sua vida ali, e eu sempre gosto de sentar com elas. Teve um tempo, acho que em 2022, eu tava muito triste, aí... eu tava, como é que se diz, eu tinha batido o carro, nossa, no dia anterior tinha acontecido assim umas coisas horríveis comigo, horríveis. E aí no dia seguinte, minha mãe ia pro Mangai com elas, e elas são dessas, tá? Elas não aceitam qualquer programinha, não, os negócios dela é da hora, os programas dela são feras. Aí eu virei, e eu tava assim, eu tava acabada, eu tava na cama, eu ainda tava mal e tal. E aí eu virei, aí minha mãe, vamos com a gente. Aí eu virei e falei, oxe, eu vou. Vou ficar aqui nessa deprê nada, moço. Vou ir pro Mangá e ficar lá comendo. Aí eu fui, aí elas, ai Marina, é tão bom ter você perto da gente e tal. Aí eu tiro foto delas, ai, que mais? Enfim, só sei que é um must. Eu, pelo menos, amo estar com elas. E aí, mas eu aprendo muito quando eu tô com elas, sabe? Eu gosto de ficar sentada, parada, ouvindo elas falarem. Elas falam que gostam muito de me ouvir. Depois de muito tempo, desde 2022 pra cá, volta e meia, elas têm alguma reunião e eu tô dentro, eu caio pra dentro. Elas falam, que não sei o que, a gente adotou você. E eu me coloco sempre ali. Recentemente teve um tempo de oração na vida, na casa de cada um e tal. E eu sempre me coloco como... às vezes os filhos delas, que não estão ali, né? Algumas têm filhos longes, outras já que moram sozinhas e tal. Então eu me coloco assim, como filho, sabe? Como aquilo que elas gostariam de fazer, de ouvir. Então, assim, mas eu acho essa troca muito legal, muito interessante, porque eu sempre prefiro ouvi-las. E elas gostam também de me ouvir essa opinião jovem, que pode também ajudar e abrir os olhos em relação, né, a algumas coisas que estão acontecendo com os filhos delas. Então é isso, sabe?
acabando essa conversa longa, essa prosa longa, né, que eu comecei aqui, mas eu vejo que esse capítulo 32 de Jó, esses capítulos em diante, eu acho que é bem isso assim. Ali, ele tá doido para falar, sabe? Ele tá doido para se expressar. E sim, os jovens precisam se expressar. A gente, sabe, tem algo para colocar no mundo. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela vai fazer... Uma amiga não, uma amiga da minha mãe. Que ela vai fazer aniversário e tal. Hoje elas estão até combinando de sair. Já me convidaram, foi mal. E aí ela fala, eu gosto muito de ouvir a Marina, eu acho ela muito prudente. Mas é isso, sabe? Da gente sempre se colocar nessa posição. Cara, eu não sei de tudo, eu ainda não sei o que vocês sabem. Eu preciso ouvir muito mais do que vocês me ouvirem. Mas deixa eu te falar como está o mundo hoje em dia, como a gente, tipo, enxerga, como, sabe, isso pode trazer luz e tal. Então, acho que é isso, eu queria, né, começar a colocar assim, a partir desse capítulo 32, está trazendo pra gente essa força jovem, mas com essa prudência de sempre entender que as pessoas mais velhas passaram por muito mais coisas que a gente precisa, sabe? Tá sempre de ouvido, tá sempre nessa mesa, tá sempre nesse lugar de se colocar com essa humildade também e de aprender com eles, amém? Vamos orar? Vamos ver o que o Senhor vai nos direcionando aí. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, colocamos diante de Ti, te agradecemos por mais uma semana que se passou, sabe, Deus, por mais um tempo, Deus, em que nós pudemos crescer e desenvolver de acordo com a Tua palavra. Continua, Deus, fazendo em nós e através de nós, Deus, aquilo conforme tudo que o Senhor desenhou para a vida de cada um aqui. Deus, em nome de Jesus, nos dá entendimento, graça, sabedoria. Coloca as pessoas certas na nossa vida, na nossa mesa, para que nós possamos ouvir e aprender com elas. Deus, em nome de Jesus, e se possível for, nos use também, Deus, para ensinar a outros, sabe, Deus, para colocar a nossa... Sabe, Deus, todos os jovens, sabe, Deus, para se colocarem nessa posição de humildade, Pai, de querer aprender, de serem ensináveis, Pai, mas também, sabe, Deus, aquilo que está no coração deles, que eles quiserem colocar para fora, Deus, coloca ele na mesa de pessoas, sabe, que vão poder ouvi-lo, orientá-lo. Em nome de Jesus, Deus, nos dar uma voz mansa, uma voz pacífica, mas uma voz, sabe, Deus, nos levanta como vozes de autoridade também sobre o nosso país, sabe, Deus, sobre as causas que estão acontecendo. Deus, em nome de Jesus, nos instrui, Deus. Nós queremos que o Senhor, o Teu Espírito Santo, seja esse, Deus, que nos instrui em todas as coisas. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, que já passou metade do meu tempo e eu ainda tenho que acabar de me arrumar. Tenho festa hoje no meu aniversário, ou no meu trabalho. Festa não, né, gente? Um cafezinho da manhã, básico para os aniversariantes do mês. Vamos lá, capítulo 32, versículo 1 vai dizer: Jó estava convencido da sua inocência e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel, e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então aqui vai falar que os 3 amigos, tipo, Jó, não vai adiantar, a gente não vai conseguir te convencer, né? A gente tá aqui, a gente já falou, Zofar, Bildade, Elifaz, né? Continuamente ali fizeram longos discursos tentando provar a grandeza de Deus, enfim, que Deus tinha o controle de todas as coisas, se equivocarem em algumas coisas e tal, mas
Nesse momento aqui, eles viraram e falaram, cara, nada convence a Jó. Ele acha que tá certo e pronto, acabou e nada muda ele. Eu também sou assim, não sei vocês, mas quando alguém tá teimando, eu viro e falo, tá bom, cara, tipo, quem vai te ensinar não sou eu, é a vida, ou é o Espírito Santo, ou vai ser outra pessoa, né? Que aí você vai dar ouvidos. Eu, tipo, cansei. Aí, beleza. Aí no versículo 6 vai dizer assim, então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse, eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos são o que é certo, sabem o que é certo. Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Então, gente, a primeira coisa que me chama a atenção nessa parte é que havia um jovem ali entre aquele grupo de idosos que estavam acompanhando, né, Jó. Jó estava ali passando, a gente já viu que por meses, né, Jó estava passando por algo muito difícil, né? Jó sempre foi uma pessoa da altíssima sociedade, ele perdeu sua saúde, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, e amigos de Jó foram até ele. E dentre esses amigos de Jó foi um jovem que também se considerava amigo de Jó. E aí, só que ele ficou ali, quietinho na dele, tentando ouvir por enquanto e tal. E aí ele vai dizer, e uma coisa que eu concordo, que o espírito de sabedoria repousa sobre as pessoas. E esse espírito, ele entendia que não estava nos anos vividos, às vezes na experiência, estava naquilo que Deus concedia a cada um, que cada um pode. E de fato, eu acredito que seja assim mesmo. Sim, há sabedoria e a gente deve ter prudência e a consciência, a maturidade de ouvir as pessoas mais velhas, porque elas já passaram por coisas que a gente não passou, porque elas já viveram muitas coisas, enfim, e até mesmo os anos de vida dela vão dizer como é que se diz, como ela vê o mundo, né? Mas esse espírito de sabedoria, ele também pode estar sobre alguns jovens, sobre pessoas das quais, né, buscam essa compreensão, esse entendimento e buscam em Deus esse espírito. Então, Eliú está falando exatamente isso aqui. E aí no versículo 11 vai dizer o seguinte, esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda atenção. Mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? E Deus, e não um ser humano, quem terá de dar resposta a Jó? Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês, e não comigo. Jó, estes três estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam? Não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar, como odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. E se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Então aqui, Eliú tá ali se segurando para não falar alguma coisa, né? Doido para falar. E quando você quiser muito falar, não fale. Normalmente, não fale. Por quê? Porque mas assim, ele até se segurou tempo demais, ele ficou ali bastante tempo. E, enfim, a imprudência, né? A imaturidade dos anos, como é que se diz? Meio que releva, né, as palavras de Eliú. Mas a gente vai ver daqui pra frente e é isso. Mas ele tava ali, ele se preparou todo e ele fica, agora eu vou falar, agora eu vou dar a minha opinião. Como o Kiko, lembra quando ele ia dar um chute fora e ele se preparava tanto? Mas enfim, é isso.
Vamos ver no domingo, se Deus quiser. Amanhã não temos live. Vamos ver no domingo aí como Eliú, então, vai usar suas palavras para convencer a Jó. Amém? Bom final de semana para vocês, gente. Deus abençoe. Vamos finalizar aqui enquanto é tempo. Tchau, tchau.